A paz do Senhor para todos. Cumprimentamos também os nossos irmãos que nos acompanham pela internet, assistindo este culto. Deus abençoe a todos e que nesta noite o Senhor fale ao seu coração também, como vai falar o nosso. Queridos, nós queremos informar que amanhã o conjunto Louvor Perene, quem faz parte do Louvor Perene, levanta a mão. Amanhã, Louvor Perene vai cantar na inauguração da subcongregação do Jardim Alagoas, Jardim do Alto da Conceição. Quem sabe aqui onde é a sub lá? Poucas, né? Então se informe direitinho. Se faltar uma vovozinha dessa, depois eu vou chamar essa vovozinha para saber. Cadê Marcial? Saiu, né? E o grupo Virtude também vai cantar. Cantar e tocar. Grupo Virtude amanhã, todo mundo. 6h40 eu quero o grupo Virtude lá. 7 horas eu quero o Louvor Perene. Próximo ao Colégio Cristo Rei. O ginásio de esporte. E aquelas que não tiveram condições de caminhar, venham para cá que a gente providencia um jeito de chegar lá, tá bom? Não chega lá meia dúzia, não. Se chegar, depois eu vou saber, as vovozinhas que faltaram. E os moços e as moças do Virtude, amanhã, todo mundo lá cedinho, montar os instrumentos direitinho, ok? Efésios capítulo 6, versículo 17, nós vamos ler o versículo todo, apesar de já termos lido ele a semana passada no estudo sobre o escudo, sobre o capacete da salvação. Glória a Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos orar com o pastor Jorge Faustino. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Querido e eterno Deus, amoroso e eterno Pai, na Tua doce e bendita presença, estamos aqui, Senhor, na Tua santa e bendita casa, para aprender, Senhor, da Tua palavra, que o Teu servo, Senhor, vai trazer ao nosso coração. Eu tomo o Teu servo nas Tuas mãos, como sempre, Senhor. Que tudo seja para a glorificação, exaltação do Teu nome, Senhor, e alegria ao nosso coração. Tua palavra que é poder e unção, fala, brada, Senhor, e cada um a mente. Nós te pedimos, ó Deus, e já te agradecemos, no doce nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, queremos apresentar o evangelista Gaudêncio. Fica de pé, querido. Irmã Maria, sua esposa, onde está? Ali, esse casal maravilhoso que passou uma temporada juntamente conosco, servindo ao Senhor, e depois seguiu adiante por necessidade da obra. E hoje eles retornam para nos visitar. A igreja quer dar boas-vindas a este casal. Diga a todos amém. Amém. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, nós queremos pedir oração. E já vamos orar também pelo missionário Moisés Lino da Silva. Ele está com 60 dias que foi enviado para a Argentina para ser missionário ali. Era um pastor nosso aqui no interior do estado. E agora há pouco adoeceu e foi detectado um tumor na cabeça do missionário. E ele está na UTI, intubado. O estado é bastante delicado. A família está aflita. E resta-nos orar pelo missionário para o Senhor intervir. Vamos estar de pé. Eu convido o evangelista Gaudêncio para vir fazer esta oração. Queremos pedir também as orações dos internautas que orem pelo nosso missionário, pastor Moisés Lino da Silva.
Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Oremos, irmãos, ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, Deus abençoa o teu povo, que já estão presentes para ouvir a tua palavra. Pai amado e santo, desperta a tua igreja, Pai amado, para ouvir a tua santa palavra. Restaura a saúde do teu servo, guarde e ajude. Seja abençoado por ele. Pai amado e santo, Pai querido, abençoa o teu povo. Guarde e ajude, nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, queridos internautas, prosseguindo com o nosso estudo, hoje nós estaremos falando a respeito, ou estudando a respeito da espada de quê, irmãos? Poucos estão conseguindo ler. Espada do... Espada do Espírito. Ali os irmãos estão vendo, como ilustração, uma espada. E aqui embaixo, na base, a palavra de Deus. Porque o apóstolo Paulo, falando a respeito, falando comparativamente a respeito dessa espada, diz que ela é a palavra de quem, irmãos? A palavra de Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. A espada do Espírito é a última peça da armadura espiritual do cristão, que Paulo menciona no texto que estamos estudando, versículo 17. Essa era a principal arma que o soldado romano necessariamente tinha que levar consigo para o campo de batalha, pois, caso contrário, estava sujeito a morrer e tampouco podia atacar o seu adversário. Igualmente, querida igreja, o soldado que está alistado no exército de Jesus Cristo deve ter em sua vida a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, conforme Paulo recomenda no texto que temos lido. Quem trouxe a espada? Quem trouxe a espada? Glória a Deus. Você que é soldado, está com a espada, então você será bem sucedido nesta batalha, nesta guerra espiritual que estamos enfrentando, não contra pessoas, não contra seres humanos, conforme diz Paulo, já estudamos. Não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as potestades e todas as forças do maligno, seres espirituais que habitam no mundo espiritual, mas que interferem diretamente no mundo físico, no mundo geográfico. Glória a Deus. Prosseguindo então, nós estaremos vendo aí o nosso primeiro tópico. Por favor, leiam. Como já temos visto, o apóstolo Paulo, ele baseia o seu estudo, a sua doutrina, digo, em relação à armadura que o cristão deve usar, nas armaduras que o soldado romano do primeiro século da era cristã fazia uso. O soldado romano, ou o exército romano, que era o exército mais bem equipado do mundo daqueles dias. Nós poderíamos comparar hoje ao exército de Israel, porque, por incrível que pareça, o exército de Israel é o exército mais bem preparado do mundo na atualidade. Inclusive, muitos membros, componentes de exércitos e polícias do mundo todo enviam determinados componentes de seus exércitos para treinar em Israel, haja vista ser um exército altamente preparado. Então, Paulo vai basear, como temos visto, mais uma vez o seu estudo na espada do soldado romano. Aqui o irmão está vendo, a igreja está vendo, os internautas estão vendo também, um soldado romano bastante equipado, com todos os equipamentos que um soldado romano devia usar, e em sua mão a espada, uma espada que ele fazia uso.
nós precisamos atentar para 3 detalhes a respeito da espada do soldado romano. Primeiro, havia 2 tipos principais de espada. Segundo, que era uma arma de ataque. E terceiro, o manuseio da espada. Então, a respeito do primeiro tópico, nós podemos dizer que quando ele saía para a batalha, o soldado romano, ele levava consigo uma espada que era a sua arma de ataque. Como está ali no slide, havia 2 tipos de espadas usadas numa batalha pelo soldado romano. Uma era feita de bronze. No grego, essa espada feita de bronze chamava-se zipos. E o outro tipo, um segundo tipo de espada que era muito usada nos dias de Paulo, no grego denominada macaira, era pouco mais curta que a zipos, ou que o primeiro tipo de espada. E era usada tanto pelos soldados como pelos gladiadores numa luta corpo a corpo. Essa espada curta e afiada que o soldado romano usava era uma das maiores inovações na época de Paulo dos militares de Roma. Foram eles que inventaram esse segundo tipo. O exército romano inventou esse segundo tipo de espada, que era mais curta, era menor do que o primeiro tipo. E essa espada, essa invenção, contribuiu para que o exército romano fosse muito bem sucedido nos seus combates. Haja vista, os combates, as guerras naqueles dias de Paulo não eram guerras distantes, mas eram guerras corpo a corpo. Quem já teve a oportunidade de ver documentários e até mesmo filmes daquela época, das batalhas que aconteciam naquela época, os irmãos podem perceber que os 2 exércitos, devem se lembrar disso, que os 2 exércitos se posicionavam no campo de batalha, ficavam formados, todos muito bem equipados, aguardando a ordem dos seus generais para se confrontarem corpo a corpo. Então, quando o general do exército dava ordem, a determinação para eles avançarem, então os 2 exércitos se encontravam no campo de batalha e ali era uma luta corpo a corpo, glória a Deus. E muitos soldados muitos exércitos que enfrentavam o exército romano perdiam suas batalhas porque eles levavam espadas maiores, espadas mais compridas, e na luta corpo a corpo ficava difícil de manuseá-la porque tinha de ter uma certa distância. Em contrapartida, o soldado romano, com a espada mais curta, inventada pelos militares romanos, tinha condições de se aproximar do seu inimigo e desferir-lhe o golpe ou golpes fatais, mortais. Por conta do uso dessa espada curta, o exército romano era chamado de espadas curtas. Então, quando se dizia assim, vamos enfrentar o exército romano, diziam também, nós vamos enfrentar as espadas curtas daquele exército. E nós estamos sujeitos a morrer, a perder a guerra, porque eles não tiveram a criatividade de inventar uma espada semelhante àquelas. Até porque muitos exércitos entendiam que aquelas espadas curtas não davam a eles condições de lutarem na luta corporal, na luta corpo a corpo. E isto foi um ledo engano deles. Eles perdiam sempre para o exército romano por conta dessa realidade da espada menor que os soldados romanos usavam. Era uma espada com uma lâmina dupla e ela tanto cortava como também furava com maior facilidade o corpo do inimigo. Então os irmãos viram aí os 2 tipos de espada. Estamos vendo a espada do soldado romano. Era também a espada usada como arma de ataque. Os irmãos podem perceber que de todas as peças da armadura do soldado romano, que Paulo toma como símbolo, como um tipo da armadura do soldado cristão, a espada praticamente era uma arma de defesa, era uma arma de ataque, uma arma de ataque, era uma arma que atacava o inimigo, porque a couraça, o cinto,
O capacete e o escudo eram armas ou peças de defesa. Na hora do combate, então os soldados romanos, eles se protegiam através daquelas peças que eles usavam no corpo. Porém, amados irmãos, a espada não. A espada era uma arma de ataque. Eles se defendiam enquanto atacavam o inimigo. Glória a Deus para sempre. Para tanto, o soldado romano, ele era muito bem treinado e equipado com essa espada curta e bastante afiada, com uma penetração muito fácil, fazia grande estrago no exército do inimigo. Era muito difícil o exército romano perder qualquer guerra para qualquer nação que ousasse enfrentá-lo. Aliás, irmãos, o exército romano, ele era tão poderoso, era tão bem equipado, tão bem treinado. Eles sabiam tanto manusear a espada que praticamente quando terminava uma guerra, uma batalha, no campo de batalha, poucos soldados romanos ficavam prostrados. A maioria dos cadáveres era dos inimigos do exército romano. Em razão disso, o exército avançava e levava a bandeira de Roma com a águia dourada para muitas terras, muitas nações conquistadas, inclusive Israel, que foi conquistada pelo general Pompeu no ano 63 a.C. e se tornou uma província do Império Romano. Quando Jesus nasceu, nós vemos isso registrado nos evangelhos, nos 4, a Judéia, ou a nação de Israel, era uma nação vassala de Roma. Glória a Deus. E isto como fruto das conquistas do exército romano. Então, amados irmãos, além de ser uma arma de ataque, era necessário que o soldado romano tivesse condições de fazer bom uso dessa espada, como eu disse. Era necessário, portanto, que ele aprendesse a manuseá-la bem. Guardem bem esta expressão. Manusear bem a espada. Fazer bom uso dela, saber usá-la. Porque a espada era uma arma mortífera. Era uma arma que tanto podia ferir o inimigo, como também podia ferir o próprio soldado que estava fazendo uso dela, caso ele não fosse bem treinado. Porém, antes de qualquer indivíduo que ingressasse no exército romano, sair para uma guerra, sair para uma batalha, fazendo uso da espada romana, era necessário que ele fosse bem treinado. E o treinamento não era esse treinamento fraquinho, que muitas vezes alguém reclama do exército brasileiro e de outros exércitos do mundo. Não, era treinamento mesmo já, um treinamento que o soldado já tinha que mostrar a sua valentia, a sua ousadia, a sua coragem, a sua determinação, porque caso contrário, ele podia morrer no próprio treinamento. Era algo terrível, não era coisa simples não. Era algo difícil de permanecer no exército romano. Então, depois deles passar por um treinamento, hoje nós poderíamos usar uma linguagem nossa, depois de passar pela academia, então ele estava apto a ingressar nas fileiras do exército romano. Irmãos, muitas pessoas pagavam para entrar no exército romano. Era diferente dos nossos dias, que o jovem, ao completar 18 anos incompleto, 17 anos e meio, ele é obrigado a se alistar no exército, nas Forças Armadas. Lá não. Lá a pessoa só entrava no exército romano quem tivesse dinheiro, quem tivesse condições. Tinha que pagar. E muitos deles pagavam altas somas para entrar no exército romano, porque além de o exército trazer respeito para o seu componente, o seu soldado, dava-lhe também status. E os soldados romanos também eram muito bem remunerados. Então as pessoas, os homens, pagavam para entrar nesse exército. Mas muitos deles, já no treinamento, na fase do treinamento, para depois ingressar efetivamente no exército, morriam. No treinamento, lá na academia, no treinamento apenas. E muitos eram mortos por causa dessa espada, porque não sabiam fazer bom uso da espada romana. Glória a Deus. Então, queridos irmãos, tudo isso tem lições, todos esses fatos históricos relacionados à espada que o soldado romano usava,
todos esses fatos, esses detalhes, têm lições espirituais para a nossa vida. E por isso não foi à toa que o apóstolo Paulo vai tomar a espada também como um símbolo de quê? Da palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Leiam aí para mim, por favor. A espada do Espírito. Agora não vamos mais falar sobre a espada do soldado romano. Nós vamos falar da espada do Espírito Santo, a qual Paulo identifica com a espada do soldado romano. Daquela espada, ou aquela espada que o soldado romano fazia uso dela. E aí nós precisamos, em primeira mão, ver 3 detalhes a respeito dessa espada. O primeiro detalhe, leiam para mim, por favor. O segundo. E o terceiro. Então vamos ver o primeiro. Qual o significado da espada do Espírito? Por favor, leiam aqui. Então, queridos irmãos, aí nós encontramos o significado que a expressão espada do Espírito tem. O significado é que, para essa espada do Espírito, é que a espada é fornecida pelo Espírito Santo. A espada é fornecida pelo Espírito Santo. Ou seja, a palavra de Deus, quando ministrada ou falada por seus servos, sob a inspiração, como colocamos ali, sobre a inspiração e a unção do Espírito de Deus, ou do Espírito Santo. Então, não é apenas conduzir a Bíblia em volume, em formato de livro. Eu estou com a espada do Espírito. Não, você não está com a espada do Espírito no sentido literal. Você está com a Bíblia, que é um livro sagrado, cujo conteúdo, quando presente na alma, na vida, pode ser considerado uma espada. E é uma espada que quem faz uso dela é o Espírito Santo através da nossa vida. Amém, irmãos? Então, a espada do Espírito Santo é aquela palavra que o Espírito Santo concede ao crente, ao pregador, aquele que testemunha de Jesus, aquele que em um momento de necessidade é confrontado por um ímpio e requer uma resposta fundamentada na palavra, e aquela pessoa crente, seja um pregador, seja um obreiro, seja um membro da igreja, mesmo não tendo a Bíblia consigo naquela hora, mas o Espírito Santo, glória a Deus, diz: você tem a espada, você está com a minha espada em sua alma, saque agora e faça uso dela. Glória a Deus, profira a palavra de Deus. E o crente sem planejar, o crente sem pensar, o crente sem, assim, fazer nenhuma manobra humana, mental, humana, ele traz uma resposta, uma afirmação, uma palavra bíblica, ou uma palavra fundamentada na palavra de Deus, que é como uma espada que vai direto ao coração daquela pessoa, que fere no sentido espiritual, no sentido de trazer uma resposta de Deus, de trazer um contato, um tremor espiritual na alma, no coração, na vida daquela pessoa. Então, irmãos, a palavra de Deus falada, no grego, essa realidade, a palavra de Deus falada é rema. A palavra rema significa expressão vocal ou palavra falada sob a inspiração do Espírito de Deus, sob a unção do Espírito de Deus. Você imagine, queridos irmãos, o quanto é importante termos essa espada em nossa vida. Não apenas conduzir a Bíblia, o volume, mas lê-la
estudá-la, meditá-la, para que no momento oportuno o Espírito Santo possa fazer uso dela através da nossa vida. Quem usa a espada é o Espírito Santo através de mim, através de você. Você crê nisso? Amém? Mas para tanto você precisa conhecer a espada. Se você tem a espada, o volume, mas ele está lá na sua estante. E ainda aberto no Salmo 91. Lá. É o patuá evangélico, o patuá bíblico. Está lá, aberto no Salmo 91. Está logo na porta, pertinho da entrada de casa, para não entrar vento mal, que tem ainda crente que crê, né, em vento mal. Tem crente que ainda crê em mal-olhado, não é isso? Tem crente que ainda crê em olho gordo. Não, vou botar a Bíblia aberta no Salmo 91 para me livrar do mal-olhado, do vento mal, do olho gordo, do olho não sei de quê, tanto tipo de olho, né, irmão? Glória a Deus. Não. A Bíblia não tem essa finalidade, esse objetivo. A Bíblia é para ser lida, a Bíblia é para ser meditada, e à medida que você lê a Bíblia, você medita na Bíblia, estuda a Bíblia, isso vai sendo acumulado no seu coração, na sua alma, e isso vai se formando uma espada poderosa que o Espírito Santo usa para atacar o inimigo. Amém, irmãos? Glória seja dada ao nome do Senhor por isso. Abra a sua Bíblia em Oséias, capítulo 6, e o versículo 5. 6 e 5 nos diz: por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Amém? Aqui nesse texto nós vamos ver Deus dizendo que abateu seus inimigos através das palavras dele que os profetas de Deus proferiram. Quer dizer, a palavra aqui aparece como uma espada. A palavra sob a autoridade, a unção e a inspiração do Espírito Santo. É como uma palavra que mata o inimigo, que mata o pecado, que mata as coisas que não agradam e nem fazem parte da vontade de Deus. Abra sua Bíblia ainda em Isaías, capítulo 49, e o versículo 1 e 2. Ouvi-me, ilhas, e escutai, vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe. Fez menção do meu nome, e fez a minha boca como que, irmãos? Como uma espada aguda. Amém? E fez a minha boca como uma espada aguda. Quem estava falando aqui? O profeta Isaías. Então o profeta Isaías entendia que as palavras que ele profetizava pela inspiração do Espírito de Deus não era outra coisa a não ser como uma espada aguda. Como é uma espada aguda? É uma espada que tem um corte perfeito, que perfura ou fura com maior facilidade. As palavras de Deus na boca de um profeta, na boca de uma mulher de Deus, na boca de uma moça, de um rapaz, de uma criança de Deus, que é como uma espada poderosa que perfura a alma e faz um efeito, e surte um efeito maravilhoso. É por isso, irmãos, que as pessoas vêm aos nossos cultos e são tocadas pela palavra, tanto positivamente quanto negativamente. Positivamente é quando a palavra penetra na alma e quebranta aquela pessoa, não é? Quebranta a pessoa. Negativamente é quando aquela palavra vem como um aperto, como uma espada que fura mesmo, que machuca a consciência. Aí outro dia, está com 2 semanas, que um irmão, ele está aqui. Chegou aqui depois de um culto de sexta e disse assim: eu vim aqui lhe pedir perdão. Pois não, meu irmão, pode me pedir perdão. Qual foi? O que é que o irmão fez? Eu saí daqui sexta-feira dizendo que não voltaria mais nunca neste culto. O irmão não é daqui da igreja, ele frequenta a igreja aqui, mas ele congrega em outro lugar, mas ele gosta de assistir os cultos aqui com sua família. Se eu sair sexta-feira dizendo não voltarei mais nessa igreja,
não vou mais ouvir o pastor Laelson. Por quê, irmão? Porque o senhor, na mensagem, apertou demais comigo. O senhor me machucou. O senhor apertou. O senhor disse palavras duras e foi direto toda para mim. Eu disse, irmão, não tenha raiva de mim, não. Tenha raiva do Espírito Santo. Se é que um crente pode ter raiva do Espírito Santo. A espada não é minha. O que é que Paulo diz? A espada do... Então a espada é do Espírito Santo. Glória a Deus. Do Espírito Santo. Então, o pregador, o pastor, o obreiro, o crente em geral, é apenas um instrumento que o Espírito Santo põe na mão dele, ou melhor dizendo, na boca dele, a espada, para ele fazer uso dela. Glória a Deus. Mas estou cansado de ouvir afirmações dessa natureza. Um dia um irmão terminou um culto em uma igreja que trabalhei, e quando terminou o culto, ele veio, me esperou assim ao lado do altar, e estava transtornado o irmão e tal. E era inclusive um filho na fé, e quando terminei de atender os outros, ele subiu. Eu quero falar com o senhor. Pois não, meu querido, pode falar. Olha, estou aqui chateado com o irmão, chateado comigo. O que foi que eu fiz? Glória a Deus. O senhor, além de saber das particularidades da minha vida que alguém foi lhe dizer, o senhor achou pouco e ainda pregou sobre isso na igreja. Eu disse, meu querido irmão, eu não sei nada da tua vida. Eu não tenho esse costume de estar ouvindo as histórias da vida particular de ninguém, que alguém venha me trazer, e depois estar tratando disso no púlpito, porque para mim, na minha concepção, púlpito não é lugar de desabafo, não é lugar de indireta, púlpito não é lugar de ameaça, púlpito não é lugar de briga, púlpito não é lugar de contar a história de carochinha, púlpito é lugar de ser ministrada a pura e verdadeira palavra de Deus. E o senhor não sabia de nada disso, não? Eu? Não. Então me perdoe, meu pastor. Foi o Espírito Santo, não foi? Foi, meu irmão. Se acerte. Se o Espírito Santo te feriu, a espada te machucou a consciência, se acerte. Mas aí, um dia eu desviei uma irmã. Já pensou? O pastor desviando uma ovelha. Desviei literalmente. A irmã se desviou. Eu trabalhava no interior, no sertão, e fui convidado para ministrar numa Santa Ceia em uma cidade não muito próxima da que eu trabalhava. E lá, ministrando, falamos a respeito, dentro da mensagem, baseado na mensagem, a respeito daquelas pessoas que ainda criam no Padre Cícero, no Frei Damião e tal, etc. E Deus me usou para apertar. Preguei a mensagem, voltei para casa. No mês seguinte, o pastor me procurou, o pastor daquela cidade, disse, você está sabendo que você desviou uma ovelha minha? Mas ele até me contou isso rindo, né? Você está sabendo que você desviou uma ovelha minha? Eu digo, como assim? Você, na mensagem, falou sobre pessoas que ainda creem no Padre Cícero, no Frei Damião e tal. Nós não temos nada contra essas pessoas que creem ainda nesses líderes religiosos do passado. Não temos nada contra. A pessoa crê em quem quer, em quem acha que deve crer. Mas aí a palavra de Deus apertou. Aí ele disse assim, no outro dia uma irmã me procurou, disse, não venho mais na igreja. Não virei mais aqui. Não vou ser mais crente. Aí o pastor perguntou, por que, irmã? Porque o senhor soube que eu tinha ido atrás do Frei Damião naqueles dias, né, que eu estive por lá. E ainda achou pouco, disse para o outro pastor que veio, para ele pregar contra isso. Eu não venho mais cá. Foi o pastor que me contou? Não. Nenhum pastor sensato, nenhum pastor equilibrado vai estar tratando de assuntos particulares da sua igreja para os pregadores. Porque se eu chegar numa igreja e o pastor local disser, olha, aqui tem isso, tem aquilo, tem aquilo, eu vou pregar sobre o Salmo 23. Vou falar do pastor Jesus, o pastor celestial. Porque não está certo. Você ouvir um comentário, uma informação e transformar isso em mensagem. Não, senhor, eu não me embriago com esse tipo de vinho de jeito nenhum. Então, se você um dia
Se pairar dúvida em seu coração, em sua mente um dia, que um assunto que ministrei aqui foi relacionado à sua vida direta, que alguém me disse, pode pedir perdão como o irmão fez, porque eu nunca farei isso. Nunca fiz e confio no Senhor que não irei fazer. A espada é do Espírito Santo. Ele usa para cortar, para furar, espetar a consciência, quebrantar vidas, enfim. Aqui nessa igreja tem uma irmã, eu não sei nem se a irmã está presente, mas ela disse a mim, pastor, eu vim assistir o culto aqui na igreja, e quando o senhor estava pregando, o senhor estava descrevendo a minha vida. Uma pessoa descrente. O senhor estava descrevendo, o senhor descreveu toda a minha vida, e eu fiquei cá comigo pensando, quem foi dizer a ele isso da minha vida? Eu vim aqui pela primeira vez, esse homem não me conhece, eu não o conheço, e ele está tratando tudo da minha vida aí, mas sabe qual foi o resultado, irmão, dessa espadada na alma dela? Ela aceitou Jesus e até hoje permanece nessa igreja servindo ao Senhor. Então a espada é do Espírito e ele a usa como quer, amém? Vamos para o próximo. Então vimos aí o significado, né? Glória a Jesus. Leiam, por favor, o segundo aqui. Leiam aqui esse box. Amém. Temos algumas referências que vamos lê-las para melhor compreendermos esse tópico. Então aí os irmãos estão vendo que o crente deve fazer uso da espada do Espírito na missão de pregar e defender o Evangelho de Cristo. Isso fala, irmãos, da ousadia que devemos ter no momento que nos deparamos com a necessidade de falar a palavra do Senhor aos perdidos. Neste particular, devemos contar sempre com a ajuda de quem? Com a ajuda de quem, irmãos? Do Espírito Santo. A espada de quem é, irmãos? Tomai a espada de quem? Do Espírito, que é o que, irmãos? A palavra de Deus. Abra aí sua Bíblia em Mateus capítulo 10, versículo 19 e 20. Mateus capítulo 10, versículo 19 e 20. Glória a Deus. Mas, palavras de Jesus, mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será o que, irmãos? Ministrado aonde? Na mente, no coração. O que haveis de dizer? Porque não sois vós quem falais, mas quem é que fala? O Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Amém, irmãos? Então, querida igreja, queridos internautas, não é o crente por si só ou por si mesmo que fala a palavra de Deus porque leu a Bíblia. Muita gente hoje que não serve a Deus como a Bíblia requer, está lendo a Bíblia. Líderes religiosos, tradicionalistas, estão nas televisões falando também a palavra de Deus. Movimentos religiosos de várias religiões antigas estão falando a palavra de Deus, mas a palavra de Deus na boca dessa gente que não tem compromisso com ela, tem algum efeito, irmão? Que as pessoas vão domingo após domingo para suas reuniões e saem do mesmo jeito. Qual é a preocupação que certos líderes religiosos têm com o povo, seus fiéis? Nenhuma. Ele lê lá uma mensagem escrita, a sua homilia, e o povo comunga, enfim, etc. E depois vai todo mundo embora, cada um fazer o que quer, e está tudo bom, ou está tudo bem, no próximo domingo retorna, fazem as mesmas coisas. Glória a Deus. Mas a palavra na boca de um crente, irmãos, a palavra de Deus na boca de um crente é uma espada, que ela é usada
devemos usar essa espada. No momento que houver a necessidade, ou que a necessidade surgir. Pode ser uma necessidade que você nem pensou nela, aparece assim, surge a necessidade de você entrar com a mensagem. Glória a Deus. Uma moça na antiga União Soviética, bloco de países comunistas, na década de 1980, quando era crime falar de Cristo na Rússia, ou se reunir, fazer parte de reuniões evangélicas ou cristãs. E os crentes se reuniam clandestinamente dentro das matas, escondidos da polícia russa, comunista, ateia. E uma moça crente ia para um desses cultos secretos, ia apressada, porque era numa floresta o culto naquela noite, e quando ela estava se dirigindo, ela foi abordada pela polícia russa. E os soldados russos perguntaram: para onde você vai tão apressada? Se ela dissesse que ia para um culto, seria presa, no mínimo presa, se não morta, e ainda teria que delatar os seus irmãos de fé. E na hora daquela pergunta, daquela abordagem brusca, a moça que não tinha nada em mente e preparado, o Espírito de Deus pôs a espada em ação. E ela disse: estou indo para a casa de meu pai, porque o meu irmão mais velho morreu e nos deixou um testamento para ser lido. Os soldados disseram: pode ir, minha filha, faça um bom proveito da herança. Estou indo para a casa de meu pai. Quem é nosso pai, irmãos? Deus. Quem é nosso irmão mais velho que morreu? Jesus. E o testamento que é? A Bíblia. Então a moça disse: estou indo para a casa de meu pai, ler o testamento que meu irmão mais velho morreu e deixou para nós lermos. E os soldados que não entenderam nada disseram: faça bom proveito. A espada é aquilo que a Bíblia diz. Não se preocupe com o que você vai ter que falar. Deus vai colocar palavras na sua boca. A espada vai chegar na hora certa. É o Espírito Santo que vai dar ela para você. Um antigo presbítero nosso aqui em Maceió, isso na década de 1950, ia descendo a ladeira do Martírio ali, saindo da nossa igreja sede, descendo pela manhã, e ali ao lado da Praça dos Martírios tinha um botequim onde alguns intelectuais da época se reuniam para tomar cafezinho, beber, conversar, enfim. E tinha um médico espírita naquela roda que conhecia aquele irmão. Aquele irmão simples, de epiderme escura, uma pessoa analfabeta totalmente. Mas era um homem que tinha a espada do Espírito em sua vida. Ia descendo, e quando ia passando do outro lado, o médico que estava cá no botequim, conversando com seus colegas, disse: aquele cidadão que vai passando ali, aquele moreninho, ele é crente. Eu o conheço de longas datas. Mas olhe, eu não boto uma dificuldade para ele, negócio de religião, para ele não me botar para trás. Vocês querem ver uma prova? Queremos. Aí o cidadão, o médico gritou: seu fulano, o irmão olhou: por favor, venha cá. O médico era espírita. Quando o irmão chegou lá, cumprimentou a todos, e o médico foi direto, e dizendo-lhe: o senhor sabe que o espiritismo veio do céu? Ele disse: sei, só que para lá não volta mais. Glória a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Veio do céu mesmo, não foi Satanás que trouxe? Quando caiu, aleluia, quando foi derrubado do céu à terra, o espiritismo veio com ele. Amém? Sei, o espiritismo veio do céu, mas para lá não volta mais. Quer dizer, a espada, não é assim, irmão? A espada do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E quantas dificuldades que você enfrenta na sua vida como cristão, em que requer ou necessita de uma palavra imediata, urgente, e Deus dá essa palavra. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos adiante, vamos avançar mais um pouco. O terceiro tópico aqui do ponto 2, leiam aí. Leiam aqui.
Irmãos, essa palavra, que é a espada do Espírito Santo, ela é tão poderosa, ela é tão eficaz, que o escritor aos Hebreus disse que a palavra de Deus é viva e eficaz. E é o que mais, irmãos? Mais penetrante do que uma espada. Olha aí de novo a figura da espada relacionada à Bíblia, a palavra. E é mais penetrante do que uma espada de quê? De 2 gumes. Os 2 gumes quais são? O Velho e o Novo Testamento. E é apta para discernir juntas e medulas, e dividir, separar a alma do espírito, irmão. Qual outro livro que tem essa capacidade? Qual palavra do mais sábio orador? Qual palavra do mais sábio filósofo que tem essa condição, essa capacidade, glória a Deus, de ir lá no mais profundo da alma do pecador e feri-lo, e transmitir-lhe vida, e arrancar da sua vida as coisas ruins, as coisas negativas, e salvá-lo? Qual é essa palavra? Não tem outra palavra. Amém, irmãos? Essa palavra te alcançou, queridos? Quem foi alcançado por essa palavra? Por você mesmo, você nunca ia ser crente. Por você mesmo, por mim mesmo, jamais seríamos crentes. Quem nos obrigou a abrir mão dos prazeres deste mundo? Quem nos obrigou? Deixar tudo aí fora. A gente poderíamos estar inseridos numa vida social, como muitos dizem aí, bebendo, fumando, mentindo, se prostituindo, adulterando, fazendo e acontecendo. Poderíamos sim, glória a Deus. Mas por que é que nós não estamos lá e estamos aqui? Porque a palavra penetrou profundamente em nossa alma. A palavra penetrou profundamente em nossa vida. Ela foi lá, ela cortou as amarras do pecado que prendia a nossa alma. Ela cortou as crendices, as crenças pagãs que nós tínhamos ou fomos ensinados desde o início da nossa vida pelos nossos pais. Ela nos livrou das superstições. Mas o maior estrago que a espada do Espírito fez em nossa vida, irmão, foi cortar, destruir o pecado em nossa alma. E hoje nós estamos aqui testificando para o mundo que somos salvos pela graça e misericórdia de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para sempre. Louvado seja Deus. Vamos avançar. Aí é o segundo, terceiro e último tópico. Leiam para mim, por favor, irmãos. Então, meus amados, 3 detalhes interessantes a respeito do uso da espada do Espírito. Não é só ter a espada. Lembram-se que eu disse que o soldado romano, antes de ingressar efetivamente no exército, ele passava por um duro treinamento. E uma das obrigações, uma das necessidades era saber fazer bom uso da espada, manuseá-la bem, para na hora certa obter bons resultados. Vamos ver aqui o primeiro. Leiam aqui, por favor, irmãos. Leia aqui. Então, primeira necessidade no uso da palavra é saber manuseá-la bem. Não estamos falando da espada agora do soldado romano, já estamos falando há alguns minutos da espada do Espírito. E Paulo recomenda: procura apresentar-te a Deus como aprovado. Obviamente que ele está se dirigindo aos obreiros consagrados, aqueles obreiros ordenados ministros. Mas em linhas gerais, todo crente é um obreiro de Cristo. Por quê? Porque está envolvido na sua obra, está fazendo uma obra para Deus.
Baseado nesse ponto de vista, então, todos somos obreiros. Não é necessário você ter uma credencial de diácono, presbítero, evangelista ou pastor ou missionário para pregar o evangelho. Não, é necessário você ter apenas a espada em sua vida, a espada do Espírito Santo. Então Paulo diz, procura apresentar-te como, irmãos? Como, irmãos? Como, igreja? Aprovado, como obreiro que não tem de quê? Se envergonhar, que maneja o que, irmãos? Não é somente manejar a palavra, mas manejá-la bem. Manejá-la bem. E essa palavra manejar no grego do Novo Testamento significa dar um corte retilíneo. Alguns eruditos da língua grega neotestamentária diz que foi uma palavra tirada do mundo agrícola, onde o agricultor que arava com carro de boi, com bois, arado de boi, fazia um corte reto na terra. Glória a Deus. Outros ainda dizem que se referia a estradas que eram feitas bem firmes e bem retas, sem curvas, sem arrodeios. Então a palavra manejar tem esse sentido, tem o sentido de fazer um corte certo, tem o sentido de conhecer, saber fazer uso perfeito da palavra de Deus. Você imagina, igreja, um crente cheio do Espírito Santo, fervoroso, cuspindo fogo, como diz os pregadores itinerantes, irmão, fazendo uso da palavra de Deus. Está escrito, pregando a palavra com segurança, com ousadia, com intrepidez, na unção do Espírito Santo. Todo mundo vai querer ouvir esse crente. Todo mundo vai respeitar esse pregador. Todo mundo vai dizer que aquele crente, aquele obreiro, aquele pregador, de fato, conhece a Bíblia. Alguém vai dizer, vamos lá no culto, vamos ouvir aquela mensagem, porque lá o pregador, o obreiro, o pastor, o diácono, o presbítero, a dirigente do ciclo de oração, a irmã da escola dominical, o professor da classe, ele tem a palavra, ele tem a mensagem, ele conhece muito bem. Eu não vou para lá para voltar sem uma porção da palavra de Deus na minha vida. Amém, irmão? Amém, igreja? O contrário disto, ou seja, daquele que não sabe manusear bem a palavra, é dizer abobrinhas na hora de falá-la. Dizer abobrinhas. Contar a história de carochinha. Contar os problemas de casa, não é? Tem pessoas que dizem para mim, eu não vou mais na classe lá, pastor, não desanimei, porque o professor, a professora fica lá com a lição aberta, só contando os problemas da vida dela, do filho, do marido, da mulher, do vizinho, do cachorro, do gato e tal. Eu não vou lá mais não, pastor. Glória a Deus. Uma pessoa dessa sabe manusear bem a palavra, a espada? Sabe, aprendeu a manusear? Não, e por que não aprende a manusear bem a espada? Porque não se interessa. Porque não se interessa. Vocês são interessados no manuseio desta palavra. Todas as sextas estão aqui aprendendo na academia de Deus a manusear bem a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Jesus. E qualquer crente que gosta de ler a Bíblia, meditar nela, estudá-la, participar de culto, de instrução, de escola dominical, qualquer crente desse tipo, ao receber a palavra, a oportunidade, ele prega a palavra de Deus. Ele não vai falar nada de abobrinha, de jeito nenhum. E tem aqueles que não sabem nem o que está dizendo, e aí na hora que está falando, aquelas bobagenzinhas e tal, aí não sabe o que dizer e fala línguas estranhas. Para fechar o buraco. Outro não tem mensagem, aí fica aleluia, glória a Deus, porque Jesus é bom, aleluia, glória a Deus, porque o Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, porque Jesus morreu na cruz do Calvário, aleluia, glória a Deus, porque Jesus está no céu, vem buscar a igreja, aleluia, glória a Deus, entra pelo pé de pinto, sai pelo pé de pato, ninguém entende nada, e é só aleluia, glória a Deus, e o povo fica com fome, é porque não sabe manusear bem a palavra, ou a espada.
Louvado seja o nome do Senhor. Um certo irmão que não sabia manusear bem a palavra, recebeu a oportunidade, e ao invés de ter a humildade de dizer que não tinha mensagem, não sabia pregar, não sabia nem dar testemunho, se encheu de vida e começou a falar, e fala daqui, fala de lá e tudo mais, e de repente, que ele viu mesmo que estava perdido, disse: irmão, porque a estrobofia de Deus é maravilhosa. E a igreja ficou pasma. Estrobofia de Deus. Quando terminou o culto, tinha um bocado de crente querendo saber o que era estrobofia. Inclusive o pastor da igreja. Ô irmão, explica aqui para mim o que é estrobofia. Ele disse: eu sei lá, pastor. O Espírito Santo coloca cada palavra difícil em nossa boca. Espírito Santo o quê, irmãos? É falta de conhecimento, é falta de manuseio, é falta de sabedoria, é porque não sabe a palavra, essa espada está distante. Mas quem tem a espada faz uso dela com perfeição, com maestria, aplicando principalmente a sua própria vida. Amém, irmãos? Vamos caminhando para o fim. Glória a Deus. O segundo tópico. Leiam todos, por favor. Leiam aqui o texto. Amém. O que é que Paulo recomenda a Timóteo? Prega a palavra. Prega, Timóteo. Quando Paulo insiste a tempo e fora de tempo. E ainda prossegue dizendo: aconselha, porque essa espada, essa palavra serve para aconselhar. Se você não gosta de conselho, eu não sei o que será da sua vida. Repreende, se não gosta de repreensão também está fadado ao prejuízo. E exorta com quê? Com toda paciência e ensino. Então é pregação e ensino. São os dois gumes também da palavra. Um é pregação, outro é ensino. Uns pregam com maestria, mas não sabem ensinar. Outros ensinam com maestria, no entanto não têm habilidade da pregação. Mas a pregação e o ensino, elas se coadunam, casam perfeitamente, se enquadram perfeitamente. A igreja tem que ter pregação e tem que ter ensino. Tem que ter ensino e tem que ter pregação. Na sexta, ensino. No domingo, pregação. Amém? Na escola dominical, ensino ou pregação? Ensino. Então não faça da sua classe de escola dominical uma mini igreja para pregar lá, né? Tem irmão que se empolga e prega na sala da escola dominical. Não é pregação. Não é lugar de pregação a classe da escola dominical. Prega a tempo e fora de tempo. Não tem tempo para pregar a palavra. É em todo tempo. Prega no ônibus, prega no trem, prega no avião, prega andando na rua, prega no trabalho, prega em casa para os da família, prega para os vizinhos, prega para o patrão, prega para o empregado, prega para o conhecido, prega para o desconhecido, mas não deixe de pregar a palavra. Porque a pregação da palavra de Deus é o instrumento que Deus usa para salvar os perdidos. Se eu ficar calado e não pregar a palavra, louvado seja o nome do Senhor, irmãos, muitas almas vão para o inferno. Outro dia eu fiz um teste com Deus. Deus manda prová-lo, né? Então de manhã eu me acordei, era um dia que não ia sair, e eu orei assim: Senhor, hoje eu quero pregar a tua palavra para alguém. E fiquei em casa. Fiquei em casa. Quando foi lá para as tantas, 9h30, 10 horas, bateram na porta. Fui lá atender. Era uma senhora de 56 anos de idade, já bem desgastada fisicamente, pedindo esmola. Aí eu fui lá dentro, apanhei um dinheirinho, dei para ela, e antes dela sair, Deus disse: e aí, vai pregar ou não vai? Eu não fiz o teste, né, com ele. Ele disse: a senhora espera um minutinho? Pois não, meu filho. Aí falei: a senhora já ouviu falar de Jesus? Já frequentei a Igreja Universal. Ele foi lá atrás de dinheiro, né? Eu frequentei a igreja tal. Mas a senhora tem comunhão com Deus? Não. Aí preguei o evangelho para ela,
pedir para ela ir para a igreja lá. Ela lá perto de casa tem uma Assembleia de Deus. Vá para a Assembleia de Deus. Preguei. Eu digo, pronto, ganhei o dia. Amém, irmãos? Pregue a palavra. Eu só prego se for para um doutor. Eu só prego se for para um bacharel, se for para uma pessoa importante. E qual é a diferença da alma do bacharel, do doutor, do empresário, do milionário, para a alma do bêbado, da prostituta, do ladrão que está lá preso? Qual é a diferença? A mancha é uma só. A mancha chamada pecado é uma só no coração do rico, do pobre, do preto, do branco, do culto, do ignorante. É uma só a mancha do pecado. Pregue a palavra de Deus, não deixe de pregá-la nunca. Use essa espada. Se você não usar a espada, ela vai enferrujar. Se você não fizer uso da espada, ela enferruja. Ela não aguenta o tranco na hora da batalha. Louvado seja o nome do Senhor. E finalmente, irmãos, para encerrarmos o nosso estudo hoje, vamos para o último tópico. Leiam, por favor. Devemos usar a espada do Espírito também para vencer o inimigo. E como exemplo podemos tomar a pessoa de Jesus, que lá no deserto da Judeia, cheio do Espírito Santo, foi tentado por Satanás. Quantas tentações mesmo? Quantas tentações? 3 tentações. Na primeira, o que foi que Satanás pediu para ele fazer? Transformar as pedras em pães. Você não está com fome? Você não passou 40 dias aí jejuando? Transforma essas pedras em pães. Não. Porque está escrito: nem só de pão viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de quem? De Deus. Amém? Venceu uma batalha, não venceu a guerra. Aí ele vem com a segunda. Ele nunca desiste. Qual foi a segunda? Conduziu até o pináculo do templo, que era a parte mais alta de Jerusalém, era o prédio mais alto, o ponto mais alto da cidade de Jerusalém. E lá, o que é que ele fez? Lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha como ele é sabidinho. Olha só. Ele agora vai usar a mesma estratégia de Jesus. Só que a palavra na boca de Satanás não é espada não. É sentença de morte para ele e para os seus seguidores. Porque está escrito: dará ordem a teu respeito e o teu pé não tropeçará. Está escrito, Satanás: não tentarás a quem? Ao Senhor teu Deus. Aí vamos à terceira. Qual foi a terceira? Se você se prostrar diante de mim e me adorar, porque esse é o maior desejo de Satanás desde antes da queda. Se você se prostrar diante de mim e me adorar, eu vou te dar todas as glórias deste mundo. Olha aí o mundo. Qual foi a resposta do Senhor Jesus? Está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás. E Satanás bateu em retirada. É vencer o inimigo com a espada do Espírito. Amém? Quando chegar a tentação, quando chegar aquela proposta indecente, quando chegar aquela cobiça, aquele desejo, aquela coisa ruim, negativa, que vai te fazer mal, use a palavra. O que é que a palavra de Deus diz sobre isso? O que é que a palavra de Deus pode dizer a esse respeito? E assim você vai vencer. Fique de pé em nome de Jesus. A espada do Espírito é a última arma, mas o estudo não termina aqui. Nós ainda teremos um tópico sobre oração. Abra aí a sua Bíblia. Em Efésios 6 e 18. Aí Paulo vai agora dar o complemento. Está com todas as armaduras? Estou, Paulo. Orando em todo
tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E assim ele fecha o seu ensino das armas cristãs com a oração. Porque se você tiver todo esse equipamento, mas não orar, nada disso surtirá efeito na sua vida.